Olá galera, boa noite. Vou apresentar aqui para vocês agora o seminário sobre o protocolo de rede DNP3, a matéria de redes industriais. Bom, a primeira aqui é uma breve introdução, né? Explicando o que seria, o que é. O DNP3 é um protocolo de comunicação de código aberto e está disponível no site www.dnp.org. Ele define dois tipos de estações, que uma é o mestre e outra é escravo. Então, esse é um protocolo de rede distribuída, projetado para permitir a comunicação confiável entre dispositivos e sistema de automação industrial. Ele oferece recursos avançados como sincronização de tempo, registro de eventos e segurança de dados. Além disso, ele é amplamente utilizado em sistema de supervisão e aquisição de dados, porque ele possibilita a comunicação entre os dispositivos dentro de um sistema de automação como Smart Grid. Aí eu botei aqui a imagenzinha aqui embaixo para ilustrar, né? Fazer a ilustração do sistema. Continuando, o DMP3 é um protocolo de comunicação que geralmente é usado na automação de sistema de energia elétrica, água e gás. Né? É voltado mais para essas questões de utilidade públicas. Ele foi desenvolvido especificamente para atender as necessidades industriais da utilidade pública, é isso. E fornecendo uma maneira confiável de transferir os dados entre esses dispositivos em ambiente de rede desafiadores. Agora vamos falar um pouco em relação ao modelo OSI. Né? O DMP3 é frequentemente mapeado, ele é mapeado nos três primeiros segmentos, nos três primeiros níveis do modelo. No caso aqui, representando a camada física, a camada de enlace de dados e a camada de rede. A camada física. A camada física, essa camada define as características elétricas, mecânicas e funcionais da interface de comunicação. No caso do NP3, as opções de camada físicas podem variar e incluir a Ethernet RS-232, RS-485 e a fibra óptica. Dependendo do requisito do sistema, né? Dependendo do modelo que for feito a estruturação. Camada de enlace de dados. Essa camada é responsável pela transferência confiável de dados entre nós adjacentes na rede. O DNP3 utiliza o protocolo de enlace de dados padrão como o Ethernet e essa parada aí, ou protocolo de série, como o protocolo HDLC, ou até o protocolo de enlace de dados padrão que é citado anteriormente, que é RS-232 e RS-485. A camada de rede. Nessa camada, os dados são roteados entre diferentes nós de rede. O DNP3 não tem uma camada de rede própria, mas é frequentemente usado em cima de protocolos de rede existentes, como o TCP/IP ou UDP, para facilitar a comunicação
em redes IP. Mas isso não. Ele gera. Olha só, ele calma aí. Ele é frequentemente usado nessas redes, porém tem outras, nós vamos ver um pouco mais à frente, que também são utilizados. Mas as mais frequentes são essa do como no TCP/IP ou UDP. Arquitetura e topologias de aplicação da tecnologia. O DNP3 suporta diferentes arquiteturas e topologias de aplicação, permitindo a implementação flexível e escalável em sistema de automação. Algumas das principais arquiteturas e topologias comumente usadas com o DNP3 são arquiteturas de cliente-servidor, arquitetura em anel, arquitetura em estrela e arquitetura hierárquica. Aí o próximo slide aqui eu botei uma imagenzinha, né, para exemplificar aqui, ó, os modelos, né, as topologias. Aí tem a topologia de barramento, em anel, estrela, topologia em estrela estendida, topologia hierárquica e a em malha. Tem a ponto também, que aqui não tá. Então, depois de ter visto a ilustração das topologias, vamos falar um pouquinho mais a respeito das arquiteturas. Então, arquitetura cliente-servidor. Nessa arquitetura existem os dispositivos mestre, que solicitam os dados dos dispositivos escravos. Então, os dispositivos mestres, eles controlam a comunicação e eles podem enviar o comando aos dispositivos escravos para obter a informação e realizar ações específicas. E essa arquitetura é frequentemente usada em sistema de controle centralizado, onde o sistema de controle mestre gerencia e monitora dispositivos escravos distribuídos em uma rede. E a arquitetura anel, né, vamos dar uma lidinha aqui, nessa arquitetura, os dispositivos DNP3 são conectados em uma topologia de anel, onde cada dispositivo está conectado a dois dispositivos vizinhos, formando então um loop fechado. Então, o que isso faz? Isso permite que os dados sejam transmitidos em um caminho redundante, que há uma maior confiabilidade e uma certa segurança na comunicação, entende? Se um dispositivo falhar, os dados podem ser roteados através de outro caminho, do caminho alternativo no caso, e essa comunicação não acaba se perdendo. Então, essa arquitetura é muito usada em sistema de proteção de controle, onde há uma alta disponibilidade e é essencial, né, para uma rede ficar estável, diminuir as falhas, né? Falhas acontecem, porém a gente tenta diminuir o máximo possível para que não ocorra. A arquitetura hierárquica. Agora vamos aqui para a arquitetura hierárquica. Essa arquitetura, os dispositivos DNP3 são conectados a um dispositivo central, formando uma topologia em estrela. Certo. Formando a topologia em estrela. O dispositivo central ele vai atuar como um ponto focal, para a comunicação, para que essa comunicação possa coletar os dados de vários dispositivos escravos. Então, essa arquitetura ela é usada em caso que é uma centralização, né? Uma centralização de dados. O que
que é importante quando há uma distância maior entre o dispositivo escravo e o mestre. Então, essa é a importância. Tipo, ter um equipamento aqui onde eu estou, o outro lá no Rio de Janeiro. Então, é uma comunicação mais à distância. Arquitetura hierárquica. Essa arquitetura é baseada em uma estrutura hierárquica de dispositivos. Isso aí. Arquitetura hierárquica. Essa arquitetura é baseada em uma estrutura de dispositivos mestre-escravo, né? Que existe nessa arquitetura existe diferentes tipos de dispositivos mestres e cada um é responsável por uma determinada geografia, uma determinada área, ou tem uma função específica em cima de algum equipamento. Então, geralmente é encontrada em um sistema de automação de utilidade pública, onde há necessidade de gerenciamento e controle em diferentes níveis, como vamos botar a subestação, níveis de distribuição, essas questões assim, né? Uma subestação, níveis de distribuição e nível de campo. Essas são apenas umas das arquiteturas e topologias aplicadas no DNP3. Mas é claro que a escolha da topologia depende muito do requisito específico do sistema. A necessidade, a redundância, a centralização de dados, a implantação do sistema, a escala da implantação, tudo depende de como for projetado. O DNP3 ele é projetado para suportar diversas configurações, permitindo uma adaptação de diferente demanda. Tudo voltado à demanda de automação. Show. Próximo. Recursos e facilidades. O DNP3 oferece uma variedade de recursos e facilidades projetadas para atender à necessidade do contexto industrial. Esses recursos incluem confiança e robustez, comunicação assíncrona, priorização de mensagens, suporte e comunicações ponto a ponto e multidestinos, sincronização de tempo, segurança e autenticação. Certo. Mas e aí? A confiança e robustez, o DNP3 ele foi desenvolvido para operar em ambientes industriais super desafiadores, nos quais a confiabilidade e a robustez são necessários, né, super essenciais para essa questão. Ele incorpora mecanismos avançados e de detecção de recuperação de erros. Garante também a integridade dos dados, mesmo em condições difíceis, condições complexas, né? Diversas, né? Condições diversas, vamos dizer, como ruído elétrico, interferências eletromagnéticas, a perda de intermitentes de comunicação. E é isso. Comunicação assíncrona. Na comunicação assíncrona, o DNP3 ele suporta essa comunicação, faz com que as mensagens podem ser enviadas e recebidas de formas independentes, sem a necessidade da sincronização rígida entre esses dispositivos. Isso permite que a comunicação seja mais
eficiente, mais flexível. Deixa eu dar um especi especialmente em sistemas distribuídos onde a latência e o prazo podem ser variáveis. Priorização de mensagens. Priorização de mensagens. O, o DNP3 permite a distribuição de prioridades diferentes às mensagens de dados, o que é especialmente útil em sistemas industriais e que certos dados podem ser mais críticos do que outros. A priorização garante que os dados mais importantes sejam transmitidos e processados rapidamente, mesmo que a situação seja de carga de rede mais elevada. Ainda suporte ponto a ponto. O DNP3 ele pode ser usado para comunicação ponto a ponto, em que um dispositivo mestre comunica diretamente com um dispositivo escravo. Além disso, além disso, também suporta a comunicação multidestino, em que o dispositivo mestre vai enviar a mensagem para vários dispositivos simultaneamente, e isso é útil para aplicações industriais. Isso é útil para aplicações industriais que é necessário enviar simultaneamente os comandos ou coletar dados de vários dispositivos em paralelo. Sincronização de tempo. O DNP3 inclui recursos de sincronização de tempo, permitindo que os dispositivos em uma rede industrial estejam sincronizados em relação à fonte do tempo comum. Tá, e aí? Isso é importante para eventos em tempo real. Histórico de dados, captura de eventos, garantindo que os dispositivos tenham uma referência em tempo precisa e consistente. Segurança e autenticação. O DNP3 oferece recursos de segurança para proteger as comunicações industriais. Ele suporta autenticação de dispositivos para garantir que apenas dispositivos confiáveis possam se comunicar na rede. Além disso, ele oferece também as opções de criptografia para proteger a integridade e confiabilidade dos dados transmitidos. Processamento e encaminhamento da mensagem. Alguns dos campos comuns encontrados no cabeçalho do MP3 são: endereço de origem, que vai identificar o dispositivo que enviou a mensagem; o endereço de destino, que indica o dispositivo para qual a mensagem é destinada; tem a função, que vai especificar o tipo de mensagem com a leitura de dados, escrita de dados, controle ou confirmação; número de sequência, que vai identificar exclusivamente cada mensagem que foi enviada, permitindo o rastreio e a comunicação de recebimento; barreira de controle, que vai indicam as informações adicionais sobre a mensagem, como prioridade, autenticação ou confirmação de entrega. O DNP3 suporta mecanismos de detecção e recuperação de erros para garantir a integridade dos dados transmitidos. Ele utiliza técnicas como verificação de soma de redundância cíclica, no CRC, Cycle Redundancy Check, para verificar a integridade dos pacotes de dados.
Aqui tem uma ilustração, né? Só para mostrar mesmo. O DNP3 oferece flexibilidade na configuração e personalização de parâmetros, permitindo a adaptação às necessidades específicas de cada aplicação industrial. Ele também oferece recursos avançados de sincronização de tempo, autenticação de dispositivos e priorização de mensagens para atender os requisitos de sistemas industriais complexos. Formas de integração da tecnologia com o mundo TCP/IP. O DNP3 pode ser integrado ao mundo TCP/IP de várias maneiras para permitir a comunicação entre dispositivos DNP3 em redes IP. Algumas formas de integração do DNP3 com o TCP/IP são as seguintes: o encapsulamento DNP3 TCP/IP, o uso de Gateway DNP3 TCP/IP, utilização de protocolos de transportes específicos e implementação direta do DNP3 em TCP/IP. Como podemos ver aqui, como podemos ver, o DNP3 ele pode ser integrado ao mundo TCP/IP de várias formas. Isso inclui o encapsulamento, né, que vimos em pacotes TCP/IP, o uso de gateways para tradução dos protocolos, a implementação direta do DNP3 em TCP/IP. Essas abordagens permitem que dispositivos DNP3 se comuniquem em redes IP, ampliando a possibilidade de conectividade e comunicação. Especificação comercial e principais produtos do mercado. Controladores e RTUs. Aqui ao lado eu fiz uma busca no Google e me mostrou diversos equipamentos. Então, coloquei aqui, ó, que existem diversos fabricantes que oferecem controladores e RTU compatíveis com o protocolo DNP3. Esses dispositivos são usados para monitorar e controlar equipamentos em sistema de automação. Eles geralmente possuem interface de comunicação que suporta o DNP3, permitindo a integração fácil e confiável em redes industriais. Tá, o software de supervisão e de controle. Muitos fornecedores de software oferecem soluções de supervisão de controle que suportam o protocolo DNP3. Esse software permite visualizar, monitorar e controlar dispositivos e processos por meio de uma interface gráfica, uma interface gráfica amigável, fácil, né? De fácil acesso, de fácil comunicação, tudo certo. Eles geralmente oferecem recursos avançados como registro de eventos, históricos de dados e suporte a protocolos de comunicação, incluindo o DNP3. Então, aí tem outras aqui, ó, que é o Gateway DNP3, que é uma variedade de gateway disponível que facilita a comunicação entre sistemas baseado no DNP3 e outro sistema de controle de monitoramento, por exemplo. Esses gateways
podem atuar como intermediários, traduzindo os protocolos diferentes como o DNP3 para o TCP/IP, permitindo a integração entre. Então, agora vamos falar das vantagens e desvantagens. Porque o DNP3 ele oferece várias vantagens e benefícios para as aplicações na rede industrial. Porém, entretanto, então, ele também apresenta algumas desvantagens. E aqui eu pontuei algumas delas. Então, as vantagens: confiabilidade e robustez, flexibilidade e escalabilidade, eficiência de comunicação e recursos avançados. E já na desvantagem, é complexo para implementar. Poucas indústrias aderem a esse tipo de comunicação, de protocolo. E ela depende de uma estrutura legada. Pois é. E é importante considerar essas vantagens e desvantagens ao avaliar a adequação do DNP3 para uma determinada aplicação industrial. Embora ofereça muitos benefícios para a automação de utilidade pública, é necessário pesar as complexibilidades de implementação e a compatibilidade de outras situações disponíveis no mercado. Aí aqui eu deixei as referências de buscas, né, que eu fiz as pesquisas. E é isso aí. Obrigado por assistir. Valeu.